Olá, olá, bem-vindo a mais um programa eletrizante aqui no canal CT Segurança. Meu nome é Michele Barbosa, do canal da Segurança, e hoje o vídeo está incrível porque eu vou te mostrar um simulador que tem diversos recursos de eletrônica gratuito e que você não precisa nem instalar. Bom, vou compartilhar minha tela aqui e te mostrar então de uma vez por todas esse simulador. Mas antes disso, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seu like aqui para que a gente possa continuar fazendo vários vídeos aqui para você. Vamos dar uma olhada aí nesse simulador então. Bom, então deixa eu te mostrar. Na verdade, esse simulador ele é um site, se chama fausted.com/circuit. Você pode digitar aí no Google Fausted que você encontra esse simulador. E olha que interessante, ele é um simulador que mostra, além dos resultados numéricos, valores de tensão e corrente, ele também mostra as formas de onda dos dispositivos que a gente tem. Qual que é o interessante dele? Ele tem diversos exemplos de circuitos. Olha o que a gente tem aqui na tela. Circuitos básicos do tipo lei de Ohm, com resistores, capacitor, indutor, divisor de tensão, potenciômetro. A gente tem circuito CA com capacitor, indutor. Circuitos CA são circuitos de corrente alternada com impedâncias equivalentes. Também tem circuitos como filtros. Bom, é uma série de circuitos. Olha que interessante. Aqui a gente tem diodos, então os retificadores que a gente já viu em programas anteriores, que são os circuitos que a gente utiliza aí para poder desenvolver fontes. É o circuito retificador de meia onda, onda completa, com filtro, diodo Zener. E aí tem uma série de outros circuitos já prontos. Vou pegar um circuito básico aqui, vou pegar um circuito da aplicação da lei de Ohm e olha que interessante. O que dá para observar? É uma fonte de 5 volts, dois resistores, um de 100 e um de 1000, 1K 1000. E aqui a gente já percebe a aplicação da lei de Ohm. E o que a lei de Ohm nos dá de referência, né? Ela é uma relação entre tensão, corrente e resistência. E a gente percebe pela lei de Ohm que quanto maior a resistência, menor é a corrente. Então olha que interessante esse circuito. Em um lado eu tenho um resistor de 100 ohms, no outro lado eu tenho um resistor de 1000. A corrente passa proporcionalmente, ela é muito maior no resistor de 100, porque ele é o resistor menor. Então passa-se 50 mA no resistor de 100 e 5 mA no resistor de 1000, porque o resistor de 1000 ele é muito maior, ele é 10 vezes maior do que o de 100. Proporcionalmente, olha a corrente de 5, ela é 10 vezes menor do que a corrente que passa no resistor de 100. Então é muito interessante. Você tem aqui outros exemplos, vou aqui em exemplos básicos, por exemplo, tem aqui alguns exemplos com resistores, onde eu tenho aqui um conjunto de resistores em paralelo. Então, o que eu tenho aqui? O resistor eu vou fechar essa chavinha, o resistor de 100, ele está em paralelo com o resistor de 400, que está em paralelo com o resistor de 800. Então, é muito interessante. Aqui eu tenho os valores, né, de tensão e corrente. Tem outros exemplos de circuito, circuito com capacitor. Então, aqui é uma tensão alimentando um circuito, né, onde a gente tem um resistor e um capacitor. Um resistor de 100 ohms e um capacitor de 200 microfarad. E olha que interessante a forma de onda abaixo. A forma de onda em destaque em verde é a forma de onda de tensão no capacitor. Você pode perceber que essa forma de onda ela começou crescendo em formato de uma exponencial, até que o capacitor ele carrega com a tensão total da fonte. Então isso é muito interessante, tá? Eu vou colocar ele de novo aqui para você poder perceber isso. Olha aqui a corrente. Deixa eu pegar aqui o exemplo com o capacitor. Olha a corrente, olha a tensão crescendo exponencialmente até atingir a tensão 5 volts, que é a tensão da fonte. Então, é muito interessante. Depois que a gente atinge esse tempo de carregamento do capacitor, aí ele funciona como uma chave aberta, tá? Na verdade, esse daqui é um circuito de um indutor. Deixa eu voltar para o circuito do capacitor. Esse é o circuito do capacitor.
onde a tensão cresce exponencialmente ao longo do tempo. E aí ele carrega. Depois que ele carregar, o capacitor ele se comporta como uma chave aberta. E aí perceba que em amarelo a gente tem a forma de onda da corrente, e essa corrente ela vai decrescer também exponencialmente. Muito interessante, ó. Eu vou colocar essa chavinha agora para o lado. E o que acontece quando eu coloco essa chave para o lado? Agora eu tenho só o capacitor e o resistor, eu não tenho mais a fonte, essa fonte aqui eu já não tenho mais no circuito. E é interessante que o que acontece? A tensão que foi acumulada no capacitor, ela descarrega no resistor, ela descarrega na carga. Aqui a gente já observa alguns detalhes importantes em circuitos eletrônicos. Como o capacitor ele carrega a tensão, em circuitos eletrônicos onde o capacitor ali naquele circuito ele é muito grande, deve-se ter um cuidado ao manusear e dar uma manutenção. Por exemplo, em um micro-ondas, em que você tem um capacitor muito grande, quando você vai dar uma manutenção, você precisa descarregar o capacitor. Porque se você encostar nesse capacitor, ele está carregado, e aí você vai sentir essa tensão do capacitor aí. Então isso já é um ponto interessante, né, da parte de eletrônica aí para você analisar. E aí a gente tem diversos outros circuitos, eu quero te mostrar apenas mais um, que é o circuito que a gente já viu em um dos programas, que é o circuito de retificador onda completa com filtro. Olha que interessante. No primeira forma de onda ali você vê a tensão da rede, tá? É uma rede alternada com 40 Hz. Né? A nossa rede geralmente tem 60, mas aqui é só um exemplo. Na forma de onda ao lado você já vê uma tensão quase linear. Ela tem uma pequena variação, mas já é uma tensão contínua. Por quê? Porque a ponte de diodos fez essa retificação da tensão para a gente e o capacitor diminuiu essa oscilação. Diminuiu o que a gente chama de tensão de Ripple. Melhores informações, você tem aqui 3 vídeos aqui no Eletrizante falando só sobre desenvolvimento de fonte. Então, falsted.com/circuit tem diversos exemplos, você pode montar também, você pode desenhar aqui, inserir os elementos, inserir e simular o circuito que você quiser aqui também através desse site. O mais interessante é que não precisa instalar, ele é gratuito e tem uma gama muito grande de elementos. Bom, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu vou estar sempre aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo aí do Eletrizante. Bom trabalho para você aí e não deixe de comentar aqui, me fala se gostou do programa dessa semana. Até mais!